Muito antes das estradas cortarem o continente, antes das cidades crescerem e dominarem a paisagem, existia um mundo vasto, selvagem e praticamente intocado. Um mundo onde o vento era soberano, onde o céu parecia infinito e onde a terra vibrava sob o peso de milhões de criaturas. Esse mundo era a antiga América do Norte, e no coração desse cenário grandioso reinava um dos animais mais poderosos que já caminharam por suas planícies: o bisão. Ao amanhecer, quando a luz dourada do sol começa a iluminar lentamente o horizonte, revelando o mar de gramíneas ondulando com o vento, uma figura massiva surge. Primeiro, apenas uma sombra escura, depois, uma forma, e então, finalmente, um gigante. O bisão americano caminha lentamente, cada passo firme ecoando como um lembrete de sua presença dominante. Sua cabeça baixa, seus ombros altos, sua pelagem densa e escura contrastando com a paisagem clara. Tudo nele transmite poder. Mas esse animal não é apenas força bruta, ele é sobrevivência em sua forma mais pura. Milhares de anos atrás, os bisões não eram raros. Pelo contrário, estima-se que mais de 30 milhões desses animais percorriam livremente as planícies da América do Norte. Seus rebanhos eram tão imensos que podiam cobrir o horizonte inteiro. Quando se moviam, o chão tremia. O som de milhares de cascos batendo contra a terra criava uma sinfonia natural que podia ser ouvida a quilômetros de distância. Esses movimentos não eram aleatórios. Eles moldavam o próprio ecossistema. Ao pastar, os bisões controlavam o crescimento das plantas, permitindo que diferentes espécies vegetais coexistissem. Suas fezes fertilizavam o solo, ajudando a manter a riqueza da terra. Até mesmo os caminhos que criavam ao se deslocar influenciavam o fluxo de água e o comportamento de outras espécies. Eles não eram apenas parte do ambiente, eles eram arquitetos dele. Fisicamente, o bisão americano é uma verdadeira fortaleza viva. Seu corpo pode ultrapassar facilmente 900 quilos, com alguns indivíduos chegando a mais de 1 tonelada. Os ombros são elevados por uma enorme massa muscular, responsável por sustentar sua cabeça pesada. Essa estrutura não é apenas para a imponência, ela tem função vital, especialmente durante o inverno rigoroso. Quando a neve cobre completamente o solo, o bisão utiliza sua cabeça como uma ferramenta. Ele empurra, escava e rompe a camada de neve até alcançar a vegetação escondida. Enquanto muitos animais sucumbem à escassez de alimento, o bisão continua se alimentando, adaptado como poucos à brutalidade do clima. Sua pelagem também é uma obra-prima da natureza. Densa e longa na parte frontal do corpo, ela funciona como um isolante térmico extremamente eficiente. Durante tempestades de neve, é possível ver o gelo se acumulando sobre seu dorso, enquanto o animal permanece imóvel, suportando temperaturas que seriam fatais para a maioria dos mamíferos. Mas não é apenas o clima que desafia o bisão. Apesar de seu tamanho, ele não está completamente livre de predadores. Lobos são seus principais inimigos naturais. No entanto, um ataque a um bisão nunca é simples. Lobos precisam agir em grupo, coordenando seus movimentos com precisão. Eles observam, analisam e escolhem cuidadosamente seu alvo, geralmente um filhote, um idoso ou um indivíduo debilitado. Mesmo assim, o risco é enorme. Um único golpe de um bisão adulto pode ser fatal. Seus chifres são armas poderosas, e sua força física é suficiente para arremessar um predador para longe. Muitas tentativas de ataque terminam em fracasso, com os lobos recuando diante da resistência do grupo. E isso revela outro aspecto fascinante: o comportamento social. Os bisões vivem em rebanhos organizados. Fêmeas e filhotes formam o núcleo principal, criando uma estrutura de proteção coletiva. Os machos adultos, por outro lado, muitas vezes vivem isolados ou em pequenos grupos, aproximando-se do rebanho apenas durante a época de reprodução. Esse período, conhecido como rut, transforma completamente o comportamento dos machos. Antes calmos e solitários, eles se tornam agressivos, territoriais e extremamente competitivos. Grandes confrontos acontecem. Dois machos podem se encarar por longos minutos, avaliando forças, e então, de repente, avançam um contra o outro com violência impressionante. O impacto é brutal. Cabeça contra cabeça, força contra força.
O som ecoa pela planície. Poeira se levanta. O chão treme. Esses combates são intensos, mas raramente letais. O objetivo não é matar, mas provar dominância. O vencedor ganha o direito de acasalar. Após cerca de 9 meses, nasce um novo integrante do rebanho. O filhote de bisão é surpreendentemente pequeno em comparação aos adultos, pesando cerca de 20 a 30 quilos. Sua pelagem é clara, com um tom alaranjado que o diferencia dos adultos. Por isso, muitas vezes são chamados de bezerros vermelhos. Mas a fragilidade dura pouco. Em poucas horas, o filhote já consegue ficar de pé. Em pouco tempo, começa a acompanhar o grupo. Essa rapidez é essencial. Na natureza, vulnerabilidade prolongada significa morte. A mãe é extremamente protetora. Ela mantém o filhote sempre próximo, posicionando-se entre ele e qualquer possível ameaça. O rebanho também contribui para essa proteção, formando uma espécie de escudo coletivo. Com o passar dos meses, o filhote cresce, aprende e se integra completamente à dinâmica do grupo. Mas nem todas as ameaças vêm da natureza. No século XIX, a história do bisão americano mudou drasticamente. Com a expansão dos colonizadores pela América do Norte, a caça ao bisão se intensificou de forma devastadora. Milhões de animais foram mortos em poucas décadas. Em muitos casos, os corpos eram deixados para trás, aproveitando-se apenas partes específicas. Essa matança em massa teve consequências profundas. Além do impacto ecológico, ela afetou diretamente os povos indígenas, que dependiam do bisão para sobreviver. Sem o animal, sua cultura, alimentação e modo de vida foram gravemente comprometidos. Em determinado momento, restavam menos de 1000 bisões em todo o continente. A extinção parecia inevitável. Mas então, algo inesperado aconteceu. Movimentos de conservação começaram a surgir. Pessoas passaram a perceber a gravidade da situação. Esforços foram feitos para proteger os poucos indivíduos restantes, criar reservas e iniciar programas de reprodução. Um dos principais refúgios desses animais tornou-se o Parque Nacional de Yellowstone, onde até hoje é possível observar bisões vivendo em condições relativamente naturais. Lentamente, a população começou a crescer novamente. Hoje, embora ainda distante dos números históricos, o bisão deixou de estar à beira da extinção. Ele se tornou um símbolo de recuperação, uma prova de que, mesmo após uma queda quase total, a vida pode encontrar um caminho de volta. E ainda assim, o bisão permanece o que sempre foi: selvagem, indomável, imprevisível. Turistas frequentemente subestimam esse animal. Ao vê-lo aparentemente calmo, pastando tranquilamente, muitos acreditam que ele é inofensivo, mas essa impressão pode ser fatal. O bisão pode correr a mais de 50 km por hora. Ele é ágil, rápido e extremamente forte. Quando se sente ameaçado, reage sem hesitação. Todos os anos, pessoas são feridas por se aproximarem demais. Porque, no fim das contas, o bisão não é um animal domesticado. Ele não pertence ao mundo humano. Ele pertence ao vento, à terra e à vastidão das planícies. Ao observar um rebanho em movimento, é impossível não sentir algo profundo. Há uma conexão com o passado, uma lembrança de um mundo que existia antes da civilização moderna, um mundo onde a natureza ditava as regras. E talvez seja exatamente isso que torna o bisão americano tão fascinante. Ele não é apenas um sobrevivente. Ele é um símbolo, um gigante que caiu, mas se levantou novamente. E enquanto houver bisões caminhando pelas planícies da América do Norte, essa história continuará sendo contada, não em palavras, mas no som dos cascos ecoando pela terra.